Olá, boa noite. Estamos dando início a mais um programa Condomínio Sustentável aqui no Síndico Online TV. Hoje é dia 27 de maio de 2022, são 19 horas e 1 minuto agora. E hoje vamos estar recebendo nossos estúdios aqui o Márcio Alberto. O Márcio Alberto, que é professor doutor, né? Ele é geólogo e uma das maiores autoridades hoje aqui no país em investigação e remediação de áreas contaminadas, com doutorado aí na área de modelagem matemática, dispersão de poluentes. Márcio, bem-vindo ao nosso programa. E eu vou começar aqui já fazendo alguns agradecimentos aqui. Agradecer aí a Seven Lab Soluções Ambientais Integradas, que é o patrocinador do nosso programa, e o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, que tem dado um grande apoio aí à realização do programa também, trazendo aí sempre esses assuntos ligados à questão da sustentabilidade, ao meio ambiente, aí à luz, à discussão, né, aos holofotes aqui da discussão, tá? Bom, vou começar o programa aqui, então, passando a palavra para o Márcio, para ele fazer uma breve introdução nesse tema, né, que são, então, as áreas contaminadas, né, nas quais nós temos hoje condomínios instalados, né? Uma questão aí que ela vem cada vez mais se tornando recorrente, né? Existe um porquê disso, né? Eu acho que historicamente, sempre que a gente quis resolver um problema com o nosso lixo, a gente fazia um buraco no fundo do terreno e enterrava o lixo, né? Mas acontece que esse lixo não fica lá, né? Ele acaba voltando para a gente de alguma forma, a gente tem aí a gente acaba lembrando dele de alguma forma, né? E eu acho que com o aumento aí do nível de conscientização das pessoas, né, cada vez mais a gente está atento a esse tema, né? E o Márcio, então, vai poder estar falando um pouquinho mais sobre essa questão aí para a gente, tá ok? Então, vou passar a palavra rapidamente aqui para o Márcio, para ele poder fazer uma introdução no assunto e depois a gente vai conversando. Márcio, boa noite. Boa noite, Rogério. Muito obrigado aí pelo espaço aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre esse assunto. É um assunto que eu trabalho há mais de 20 anos, então eu tenho aqui uma participação em diversos casos de investigação e remediação, inclusive em áreas de condomínios, né? Então, de fato, é um tema bastante importante. É um tema que a sociedade precisa estar ciente, né, dessa questão para saber de que forma conduzir, né, na hora que vai comprar um apartamento, uma casa, alguma coisa que esteja num local desse. E para quem vai gerenciar isso, né, como né, os síndicos, zeladores, como é que aborda essa questão, como é que trata essa questão. Acho que é bastante importante a gente aqui trazer pequenos pontos importantes aí, né, para gestão mesmo, de fato, né, das questões de áreas contaminadas e condomínios que se instalam. Por que isso vem crescendo muito nos últimos anos? Porque, de fato, as áreas, né, que são disponíveis para construção civil hoje, elas se tornaram escassas e, com a mudança de economia, com a mudança de cultura da sociedade, as indústrias passaram a sair, né, dos grandes centros e acabaram passando aí para outros lugares, e elas desativaram as suas atividades nesses grandes centros urbanos, então começou a ter uma pressão muito grande imobiliária, uma pressão muito grande tanto da parte de imobiliária residencial, quanto da comercial mesmo, né? Porque hoje a gente tem, né, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, hoje a gente tem uma ocupação muito mais de serviços do terceiro setor e uso residencial, né? Então, por isso que, de fato, a gente hoje tem uma pressão muito forte nessas áreas. E as áreas que sobraram para serem usadas são aquelas áreas que foram áreas industriais, que foram áreas que tiveram, em algum momento, ali, um potencial de contaminação. Então, por isso esse tema é tão relevante, né? Por isso esse tema é tão importante. Então, mas... Bom, deixa eu fazer uma parte aqui. Na verdade, essa questão das áreas contaminadas, né, de uma forma geral, ela veio à tona realmente no Brasil, né, mais recentemente, né? Não é, a gente tem um histórico tão longo, se a gente for pensar,
em relação a outros países, né, como os Estados Unidos, onde a gente teve casos aí bastante emblemáticos, né, como o caso do Love Canal e outros que a gente tem essa menção. Voltando um pouquinho aqui para o Brasil, né, Márcio? Eu mesmo, eu sou biólogo de formação, atuo nessa área ambiental há bastante tempo, e eu Uhum. acompanhei, né, o começo dessa história, né, e não foi tão longe assim, eu não sou tão velho assim, né, e a gente percebe que grandes casos, né, grandes áreas contaminadas, esses casos vieram à tona e foi de 20 anos para cá, personalmente. Foi por volta dos anos 2000, né, que começaram a surgir os primeiros casos da pior maneira possível, né? Sim. Foram acidentes, eu lembro muito aquele caso do condomínio lá em Barão do Mauá, né? Aonde você tinha lá um condomínio plantado em cima de uma área de um antigo aterro, enfim, e Sim. você teve um acidente fatal, né? Sim. Na verdade, um funcionário fazendo uma manutenção de uma bomba, né? E aquela caixa, assim, aquela bomba subterrânea estava num espaço confinado, mas a gente Uhum. estava tendo uma intrusão de vapores ali dentro, né? E criou-se uma atmosfera explosiva e uma faísca acabou, então, gerando essa fatalidade. Mas alguns anos depois a gente teve outros casos, inclusive em shopping center explodindo, né? Então, conta para a gente um pouquinho, Márcio, você que também acho que está nessa área aí mais ou menos ao mesmo tempo que eu, conta para mim como é que aconteceu isso aqui no Brasil, Sim. algum caso que realmente que foi um marco, uma coisa importante para você nesse período? O que a gente tem que fazer até uma reflexão é que, mesmo nos Estados Unidos, um país que vem desenvolvendo essa área há mais tempo, os principais casos, por exemplo, que você citou, Love Canal, foram identificados aproximadamente há 50 anos atrás, então não é muito tempo, né? Se Boa. nós formos ver aí para algo que é bastante relevante, né, do ponto de vista de saúde humana, de riscos à saúde humana, lá também é um mercado emergente, lá também é um mercado ainda em ascensão, né? Ainda se descobrem muitas coisas, né? E aqui não é diferente, né? Aqui a gente tem um começo, né, de movimentação em relação a alguma questão de áreas contaminadas aí na década de 90, mas de fato o que foi relevante para começarmos um processo de sistematização de investigação, né, de sistematização de definição do que é uma área contaminada e de onde elas estão a partir dos anos 2000, de fato, ali no comecinho da década de 2000. Uhum, Foi através de uma legislação específica que definia a necessidade de licenciamento ambiental para postos de combustíveis, que exigia a realização de investigação de passivos ambientais. É importante lembrar que nas áreas industriais já tinha alguma atuação, mas nas áreas de pós-combustíveis era bastante incipiente. E aí, com isso, nós tivemos um boom de mercado muito grande ali entre 2000 e 2005, 2006. uhum, Com isso, houve uma sistematização dos métodos, o órgão ambiental se capacitou, o órgão ambiental definiu, né, as metas, definiu o que deve ser feito, como é que deve ser conduzido. Então, com isso, obviamente, que começou a ter ali uma maior interação, uma maior necessidade de se conhecer contaminações, né, nas águas subterrâneas, nos solos destas áreas. Um outro fato relevante é essa mudança de uso, que começa a partir de 2010, mais ou menos, né, tem uma outra relevância maior, que é quando começa a ter muita necessidade de áreas para construir e pouca disponibilidade de áreas sem contaminação, né? E uhum, principalmente pelo fato também dessa mudança cultural e dessa mudança da economia, né, onde as empresas começam a sair dos grandes centros urbanos. Ali é que também, de fato, começa aí uma corrida, né, para encontrar áreas, né, que, mesmo contaminadas, pudessem ser utilizadas para a construção civil, né, para o mercado imobiliário. Então, acho que esses dois marcos são extremamente importantes aí, né, para a relevância do mercado, né, uhum, e, de fato, né, eu acho que a partir desses dois fatos é que nós começamos também a ter aqui uma melhora do conhecimento, né,
Um outro fato relevante é a disponibilidade da internet, que também possibilitou a gente ter acesso a publicações, ter acesso a pessoas fora do Brasil que já tinham mais experiência, e a gente conseguia importar muito mais rapidamente os métodos para conhecer melhor, né, aquela questão ali referente às áreas contaminadas. Então, a gente tem até uma lei da tecnologia lá, que é a lei de Moore, né, que ela diz que exponencializa, né, o desenvolvimento da tecnologia, e aí eu não vejo diferente no nosso caso, né, apesar da gente ainda usar tecnologias, né, do século passado, né, a gente ainda tem tecnologias novas em desenvolvimento que têm ajudado muito na identificação dessas áreas. Então, a gente está ali, de fato, num mercado que ainda é emergente no Brasil, ainda é bastante recente, mas eu posso dizer que a gente está bastante evoluído já nesse sentido, a gente já tem bastante tecnologia usando, né, ajudando a gente a identificar, a ter clareza em relação à contaminação, o que precisa ser feito para um uso seguro e sustentável de uma determinada área. Então, isso hoje a gente de fato tem. E os municípios, né, alguns especificamente, começaram a ter os seus instrumentos, né, de políticas públicas para regulamentar esse uso. Como é que eu faço para usar? O que, que eu tenho que, né, providenciar para que eu possa usar? Então, hoje a gente já tem alguns municípios que têm legislações específicas para isso e departamentos específicos para isso. Márcio, bom, você é especialista aí em modelagem, né, em dispersão desses poluentes, como eles acabam se movimentando aí no subsolo, enfim, e tudo mais. A gente sabe, né, na verdade, o próprio caso do Love Canal, que eu mencionei, foi um caso lá que foi na década de 40 e 50, entre os anos 40 e 50, que foi feito o depósito desses resíduos, né, nesse antigo canal. Isso aí foi aterrado e aquilo lá ficou quieto mais de 30 anos. Foi só lá pelos anos 70, né, que começou a surgir algum problema e que começaram a perceber, opa, está acontecendo alguma coisa aqui, né? Muitas vezes a gente colocar esses produtos no subsolo, eles têm um comportamento lá bastante peculiar, particular, em função aí de fluxos hidrodinâmicos e tudo mais, que, enfim, que é a sua grande especialidade aí, né? Como isso pode acontecer. E a própria reação desses produtos, né, entre eles ou com outros produtos, que acabam até dando origem a outros subprodutos, vamos falar assim, né, com maior mobilidade nesse subsolo, e isso acaba assim, realmente espalhando essa contaminação de uma forma muito rápida. Mas existem situações onde isso é muito rápido, né? Você poderia citar para a gente alguns exemplos, né? Você comentou os postos de combustível e tudo mais, mas hoje, né, nós temos situações, eu andei olhando alguma coisa de alguns casos muito recentemente, aqui em Campinas, né, eu moro em Campinas, a gente tem um caso bastante interessante aqui, que é o caso do condomínio no bairro Mansão Santo Antônio, né? A gente tem lá uma contaminação lá que ocorreu aí por uma indústria química, né? A Proquímica, que trabalhava com recuperação de solventes, tipo coisa, e que teve aí uma contaminação importante. E nesse caso, o condomínio foi, inclusive, ele estava sendo finalizada a obra, né? As torres estavam sendo levantadas e essa contaminação foi identificada antes do lançamento do prédio. Bom, moral da história, as torres estão paradas lá, é um caso que se arrasta aí há mais de 20 anos, né? E foi um caso interessante onde o próprio município teve que intervir, né? Assumir a investigação na área, né? E adotar as ações aí mitigadoras para você gerenciar isso aí. Mas fala para a gente, então, hoje, nesse perímetro urbano, né, quais seriam as principais fontes de contaminação, quer dizer, e como a gente pode lidar com a situação, como a gente pode saber se a gente está numa área contaminada ou não, né? Sim, vamos lá. Vamos começar pelas fontes de contaminação. Acho que essas são, né, o primeiro overview, aí, o primeiro geral para a gente entender. Acho que para a questão dos centros urbanos hoje, eu acho que nós temos os postos de combustíveis, são os exemplos mais claros, acho que, né, para todas as pessoas aí, né, para quem não é especialista, para entender, né,
Os postos de combustíveis, o que eles têm? Né? Eles têm tanques de armazenamento, que são subterrâneos. Eles têm ali a operação, né, que é as bombas de combustível fazendo o abastecimento. Tem linhas, né, de tubulação que ligam essa bomba com os tanques, e alguns pontos, né, desses instrumentos, desses equipamentos, são vulneráveis a vazamentos. Né? Então, os tanques que eram utilizados no passado, eles eram feitos de materiais que se degradavam, né, se enferrujavam, então tinham corrosão lá e acabava acontecendo os vazamentos e gerando as contaminações. E aí, neste caso especificamente, as contaminações mais graves aí que a gente tem associado a postos são compostos orgânicos que são produzidos aí à base de petróleo e que são voláteis. Né? Então, eles afetam, né? Quando vaza, eles afetam o solo, podem atingir a água subterrânea, e geralmente isso acontece, né? Ou seja, por infiltração, né? E as chuvas acabam levando esse produto, né, para baixo, né, no solo, em profundidade, e acaba atingindo a água subterrânea. Quando atinge a água subterrânea, há uma grande possibilidade desse composto se dissolver na água subterrânea e caminhar, né, como uma partícula e atingir receptores fora da área do poço, ali, né, tipo um condomínio, uma loja, né, um comércio, né, ou um terreno, alguma coisa assim. Então, esse é uma fonte de contaminação bastante importante para centros urbanos. Fora isso, a gente tem também, a gente tinha muitos aterros, né, que eram feitos de forma até legais, vamos dizer assim, né, que as empresas costumavam enterrar seus resíduos, acreditando ali que o solo seria um grande depurador, né, das contaminações, e que, de fato, depois, com o aumento do conhecimento e com as investigações que a gente foi vendo, foi fazendo, a gente começou a ver que, de fato, o solo não conseguia depurar, né, as contaminações tão rapidamente como se pensava. E aí se criou ali também áreas com resíduos enterrados, como é o caso, por exemplo, do condomínio Barão de Mauá, que você citou, que é uma contaminação bastante extensa, por compostos voláteis, né, que quando a gente pensa em migração de vapor, né, tem muito menos controle, né, e é muito mais rápido do que na água subterrânea, então ele vai e ele busca caminhos, né, para ele entrar, então ele vai buscar lugares vazios para ele entrar, e na fatalidade lá que a gente viu nesse condomínio, ele entrou justamente numa caixa subterrânea, né, e essa caixa subterrânea tinha uma atmosfera explosiva ali e acabou com a entrada da pessoa ali para fazer uma atividade, acabou gerando faiscamento, ainda tinha oxigênio, né, para poder dar ignição, e acabou explodindo e a pessoa, infelizmente, veio a falecer. E aí, as consequências do que vai fazer, né? Até hoje, esse caso, ele tem que operar um sistema de remediação, ele tem que ter acompanhamento, né, do órgão ambiental, porque foi considerado uma área crítica, né, então tudo isso. Além dos aterros, né, a gente vai ter indústrias aí, né, que no passado operaram em áreas, como eu falei lá anteriormente, em áreas que hoje estão dentro dos grandes centros urbanos. E aí nós vamos ter tubulação, tanque, vazamentos, né, superficiais. Costumava se lavar muito os pisos das fábricas com solventes, né, então isso acabava infiltrando no solo. E aí essa infiltração percola no solo, assim como lá no posto de combustível, exatamente igual. Percola no solo até atingir a água subterrânea, e por compostos que muitas vezes são até piores do que os de petróleo, né? São os compostos que a gente chama de organoclorados, que são mais tóxicos, que têm mais potencial, né, de volatilização, e aí podem causar adversidades à saúde humana das pessoas que são muito graves, como, por exemplo, o câncer, né, entre outras doenças. Então, é extremamente Eu importante a acho gente que ter clareza dessa é, informação. eu acho que esse é um ponto importante, né, Márcio? Quando você tem uma contaminação da água, normalmente,
Isso a gente acaba tendo uma percepção bastante rápida, né? Por alteração da cor, da turbidez daquela água, ou até por um Odor. sabor objetável daquela água. Os vapores, nem sempre, né? Eles nem sempre você vai ter vamos dizer assim, esse cheiro, né, muito pronunciado, Uhum. e a gente acaba se Sim. expondo aí de uma forma crônica ao longo prazo a substâncias aí potencialmente cancerígenas e tudo mais. A Sim. fatalidade é quando você tem uma explosão e você tem uma pessoa que tem, né, um resultado imediato, né? Eu gerei uma Sim. faísca num ambiente confinado, numa caixa de inspeção, por exemplo, onde eu tive o acúmulo desses vapores, né? E eles eram vapores que tinham esse potencial, então, de gerar explosão, mas poderiam ser gases que não são esses compostos que têm esse poder, né? E aí Uhum. aquela história poderia ser um produto cancerígeno que eu estaria me expondo, né, por longos períodos, né, e realmente ter Sim. um resultado crônico de longo prazo. E a gente, voltando um pouquinho lá atrás, novamente, né, a gente tem lá o livro da Raquel Carson, né, de 1962, né, da Primavera Silenciosa, onde ela exatamente fala sobre isso aí, né, contaminação em alimentos, em água e de diversas formas que a gente está exposto o tempo todo, né, Uhum. sem perceber. E os resultados são resultados aí de médio e longo prazo, acabam sendo sentidos aí no nosso organismo, tá? Sim. Bom, Márcio, tem uma pergunta aqui, né, do nosso ouvinte aqui, do Alexandre Camargo, Alexandre Querubi Camargo, de Campinas, né? Ele está perguntando para a gente aí como é que os órgãos de fiscalização atuam, né, em cima dessas áreas aí, então, contaminadas, dessas construções potencialmente feitas em áreas Sim. contaminadas. E se realmente existe algum tipo de fiscalização hoje em Uhum. empreendimentos já instalados? Sim. Bom, vamos Quais lá. são os órgãos? Ele pergunta, na A verdade. pergunta é extremamente pertinente, né? Obrigado pela pergunta, Alexandre. Acho que foi uma pergunta matadora, eu diria. É assim, a questão não é evitar as construções em áreas contaminadas. Elas hoje até são uma forma de você conduzir o uso sustentável de uma área que ficaria abandonada, que a gente chama de brownfields, né? E não seria usada economicamente. Então, a forma, né, como se atua, né, para construir em áreas contaminadas hoje, existem procedimentos específicos, né, e eles foram estabelecidos ao longo dos tempos aí pelos órgãos ambientais. A CETESB, que é o órgão ambiental, né, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, é a mais atuante nesse tema já há algum tempo, desde a década de 80 ela atua nesse tema. Ela desenvolveu ao longo do tempo e foi evoluindo com o tempo com os instrumentos que eram importantes, né, para a gente conhecer as contaminações. E quando veio a questão, né, de mudança de uso, a CETESB se preocupou, inclusive tem um manual, né, para você fazer construção em áreas contaminadas, o que, que você precisa fazer antes de construir. Né? Então, ele está disponível, inclusive, se eu não me engano, no site da CETESB. Então, ali tem uma série de etapas que você precisa cumprir para chegar até o momento da construção. Quais são as etapas? Em primeiro lugar, entender o que historicamente teve naquela área, para eu entender, né, para eu ter um cenário de quais seriam as fontes antigas de contaminação. Hoje, uma vez que eu não tenho mais o uso industrial, vamos dizer assim, ou qualquer uso que seja que tenha potencial poluidor. Eu entendendo, né, eu sabendo aonde estão essas fontes, ou aonde supostamente estão essas fontes, aí parte-se para as investigações diretas, né, que a gente chama aí de investigação confirmatória. Eu vou confirmar se aquilo que eu entendi como histórico de fato gerou contaminação. Então, o que, que a gente precisa fazer? Perfurações, acho que todo mundo aqui entende o que é um SPT, né? Na construção civil é muito comum para fazer a construção, que é aquela sondagem que fica batendo para ver a consistência do solo, para ver se, né, o prédio pode ser construído e até onde vai a fundação. É uma sondagem semelhante àquela, não é igual, porque é para fins ambientais, é diferente, tem ali suas características, mas é semelhante àquela.
e aí a gente coleta amostras desse solo, né, que a gente está perfurando, para mandar para análises químicas. Nessa perfuração ou em outra perfuração, a gente instala um poço de monitoramento, que é um tubo, né, que ele acessa a água subterrânea. Com uma bomba, a gente tira essa água subterrânea, também manda ela para análise química. A partir da análise química das substâncias que a gente identificou nesse histórico que a gente fez, né, lá no começo, na primeira etapa, a gente verifica se tem ou não contaminação. E aí, se tem contaminação, eu preciso ir para a terceira etapa, que é a investigação detalhada. Porque a confirmatória, ela só vai me dizer se de fato o que eu entendi que era fonte potencial, né, ou potencial de contaminação ali, gerou de fato a contaminação. Se eu comprovei que de fato ela gerou a contaminação por essa investigação confirmatória, eu tenho que detalhar essa ocorrência, né, que eu identifiquei ali de contaminação. Como é que faz a detalhada? Do mesmo jeito, mais perfurações, mais poços, e outras técnicas, não vou entrar aqui né, nas técnicas, porque acho que não é o fórum para isso, mas é uma série de técnicas que você utiliza para poder investigar numa área contaminada. Então, mais uma vez, coleta solo, coleta água, coleta vapor, né, coleta uma série de amostras e envia para o laboratório, recebe as amostras, recebe essas análises, interpreta e verifica se está contaminado. Aí vem a quarta etapa, que é a avaliação de risco. É eu saber se esta contaminação que está ali oferece risco para o futuro receptor que terá na área. Por exemplo, vamos aqui dizer um condomínio. Eu vou ter um condomínio residencial lá. Então, eu preciso avaliar se esses níveis de contaminação que eu tenho na área podem oferecer risco para as pessoas que vão morar ali naquele lugar. E aí, daí, depende uma série de características. A característica da própria contaminação, do próprio solo, da própria edificação que vai ser construída e onde ela vai ser construída, e uma série de outros fatores que a gente precisa levantar, né, com quem é o futuro construtor e as características que a gente está levantando na investigação. Se essa avaliação de risco ela identifica a necessidade, né, que tem um risco ali para a saúde humana em função daquela contaminação presente, eu tenho que ir para a quinta etapa, que é ações de intervenção. Eu tenho que intervir na área para reduzir ou remover o contaminante, para que de fato aquela área seja segura para o uso futuro, que é pretendido, né? Nesse caso aqui que a gente está exemplificando, o uso residencial por um condomínio. Tá? Então, estas são as principais etapas aí que a gente tem no processo, né, de identificação, né, e aí o órgão fiscaliza isso, ele participa dessa avaliação, vamos dizer assim, né? E ele é que define, né? Não é que ele define, mas ele avalia e fala assim, olha, eu concordo com o que está escrito aqui e eu vou autorizar, né, a construção. Muitas vezes... pode falar. Deixa eu só interromper nesse momento aqui também. Vamos lá, vencidas essas etapas todas, a gente está falando de uma situação onde potencialmente aí uma empreiteira, uma construtora, ela fez, uma incorporadora fez a aquisição de uma determinada área e pretende implantar um condomínio ali. Hoje, ninguém mais é bobinho, ninguém mais é inocente, né? Então, ninguém hoje mais constrói, né, um condomínio em cima de uma área sem fazer essa realmente investigação aí detalhada e cumprir todas essas etapas aí para saber se pode ou não construir um empreendimento ali. Pergunta, para eu implantar um condomínio numa área dessas, tá? Eu preciso fazer ou promover essa limpeza, né, essa descontaminação da área primeiro, ou eu posso implantar um empreendimento de forma concomitante, né? Concomitante, é isso? Concomitante? Enfim, concomitante, boa, ao processo de remediação que está sendo conduzido naquela área, né? Tá. Então, essa seria uma pergunta importante. E depois, obviamente, né, a gente sabe os condomínios que já foram construídos nessas áreas contaminadas. Se eu posso promover de uma forma segura, né, essa descontaminação da área,
já sabendo que existem unidades residenciais e pessoas morando naquele local. Uhum. Bom, vamos lá. Primeira coisa sim, é possível construir, é possível fazer o processo de construção junto com o processo de remediação. Tem que respeitar certas especificidades, até porque você pode estar expondo ali o trabalhador que está construindo o condomínio. Então, esse é um ponto importante. Por isso que na etapa de avaliação de riscos, é importante você considerar este receptor, né, esta pessoa que vai estar ali trabalhando por 3, 4 anos naquele pedaço, né, naquele lugar. Se a avaliação de risco indicar que tem risco para ele, algumas medidas vão ter que ser tomadas antes da construção, ou, se for possível ele construir, pode ser que ele tenha que usar alguns EPIs, né, alguns equipamentos de proteção ali para poder estar presente. Muitas vezes, muda-se o projeto da construção para que seja possível fazer, né, as coisas concomitantes, construindo em uma área que tem um nível de contaminação ou não tenha contaminação, né, ou seja, permitindo que se levante, né, o prédio lá ou até as casas, e deixando a outra área para ela ir sendo remediada ao longo da construção, e aí quando chega no final da construção, a remediação ali está praticamente finalizando e vai entrar no processo de monitoramento, que é a última etapa do processo. Tá? Então, é possível, é um pouco complexo, mas é possível, tá? Dá para fazer. Existem técnicas hoje que você consegue fazer isso, tá? E aí, essa pergunta que você fez depois, ela é um complementar da pergunta que o Alexandre fez, né, que ele perguntou, né, e aí como é que fica a questão de obras que já estão finalizadas, né, que já foram construídas em áreas contaminadas? Provavelmente existem condomínios que foram construídos em áreas contaminadas sem o conhecimento antes da gente ter toda essa legislação. Então, isso talvez ainda não esteja levantado, ainda precisa ser avaliado pelos órgãos ambientais para ter um mapeamento dessas potenciais áreas aí que possam estar construídas em áreas contaminadas. Eu não sei como é que está o movimento disso, não sei como é que está sendo conduzido isso, né? Então, e a gente já tem muitas áreas contaminadas sendo conduzidas, né? Então, talvez isso ainda, né, seja um passo futuro para ser feito. Mas vamos dizer que é uma área que você já sabe que foi construída, por exemplo, como um condomínio Barão de Mauá. Então, tem sim acompanhamento do órgão ambiental, ele exige que sejam feitas ações de monitoramento, se necessário, fazer as ações de remediação, mesmo que tenha ocupação, ou seja, vai ter que implantar ali os sistemas que extraem o contaminante, e aí tem uma série de possibilidades de técnicas. E essas técnicas, elas têm que ser aplicadas de forma que não potencialize o risco para o receptor, né, para o morador ali, enquanto está sendo feita a remediação. E aí eu vou explicar por quê. Existe uma técnica de remediação que ela esquenta o solo, volatiliza, você coleta, trata o vapor, né, e consegue extrair o contaminante. Se você fizer isso numa área construída, você tem que evitar que esse vapor possa entrar, né, nas casas, nos prédios, e exponha as pessoas a esses contaminantes. Então, isso é uma preocupação que tem que ter na hora de projetar o sistema de remediação. E aí, fazendo aqui um jabá aqui da empresa, né, vamos dizer assim, a Joia Inovações trabalha com modelagem matemática justamente para ajudar a fazer esse tipo de previsão. Né? O que pode acontecer se fizer, né, o que vai acontecer com uma contaminação, onde ela vai chegar. Né? Então, a gente dá esse suporte, né, para as empresas de consultoria para ajudar até, às vezes, a fazer um projeto de remediação. Então, essa é uma ferramenta que a gente usa aqui bastante. Tá? O Alexandre fez a pergunta ali, na verdade, esse trabalho de investigação, a gente sabe que não é um trabalho simples de ser feito, né? Bom, eu trabalhei na área já também, né, Márcio? E a gente sabe que não é muito barato você fazer um trabalho, então, seja para uma investigação, se você cumprir todas as etapas como tem que ser feito, né, partindo de uma investigação preliminar até enfim, uma confirmatória, uma análise de risco, a gente sabe tudo que está envolvido nisso aí. É claro para a gente que a maioria dos órgãos ambientais ou órgãos de controle e fiscalização ambiental do país, eles não estão estruturados para executar uma fiscalização, como se poderia se dizer, realmente bem feita nesse sentido.
Então, a pergunta do Alexandre era: são empresas particulares que conduzem normalmente esses trabalhos? Sim, são Sim, normalmente empresas privadas que acabam conduzindo esses trabalhos aí sob demanda, então, aí, de empresas, de condomínios, enfim, do cliente final, vamos dizer assim. positivo. Mas aí, quando entra o órgão ambiental em si, né? A gente teve o caso aqui do Mansur Santo Antônio, em Campinas, aonde uma determinada, vamos dizer assim, incorporadora, a empreiteira, ela comprou, ela adquiriu um terreno que era de uma indústria química que faliu. Na verdade, o proprietário anterior não tem mais nem como responder, né, por aquilo, não tem nem, enfim, financeiramente, economicamente, como responder por aquilo. A empreiteira que comprou, né, aquela área e fez o empreendimento ali em cima, né, ela acabou vendendo essas unidades, né, faz o lançamento antecipado, assim, e Uhum. vendeu todas as unidades e depois começou a construir. Hoje, esse empreendimento está embargado. Ele está há 20 anos parado, né, numa área potencialmente contaminada. Quem foi lesado em última instância? Foram, logicamente, as pessoas que compraram aquelas unidades ali, né? A empreiteira, de certa forma, acabou recebendo, subiu as torres, mas parou e ali ficou, né? Afinal de contas, qual é o papel do Estado nisso aí? Até que ponto, né, o município teria que estar arcando com isso? Aqui em Campinas é uma iniciativa aí bastante diferente, inovadora, eu diria até, aonde Uhum. a própria Secretaria do Verde aqui acabou assumindo, né, e está tentando resolver essa situação, né, para tentar de alguma forma reduzir esse prejuízo, enfim, do morador, do que comprou a unidade em última instância. Como é que você enxerga essa questão aí dos órgãos ambientais e como se dá essa atuação deles, até que ponto eles devem ir? Bom, vamos lá. Eu acho que assim, uma das funções do Estado é proteger o cidadão, né? Acho que essa é uma função essencial do Estado. E prover para o cidadão uma segurança dele viver, né, a vida dele livremente. E se eu estou numa área que foi autorizada a construção e essa área de alguma maneira está contaminada, né, o público, né, ele, de uma certa maneira, às vezes até por desconhecimento, não estou dizendo aqui que tem culpabilidade, não, ao contrário, por desconhecimento, ele deixou que essa área fosse construída com contaminação presente, ele sim é responsável, no meu ponto de vista, ele sim é responsável por tomar ações, tomar medidas necessárias para que aquele ambiente se torne seguro. Qual é a medida que ele tomou? Eu embargo a obra. Simples assim, eu não deixo morar, apesar de ter gente morando lá, certo? Existe uma torre que tem gente morando. Então, assim, o que que avançou no sentido, né, no município de Campinas em relação a isso? Existe uma legislação específica que define aquela área como uma área contaminada, uma área que é proibida de qualquer construção. Então, ela é uma área que está ali delimitada que você não pode construir. Não é uma área pequena, é uma área grande. Então, para quem quiser aí, pode consultar na internet. Essa legislação está disponível lá. É uma legislação específica que foi baseada numa presença de áreas contaminadas. E é uma contaminação, como eu falei ali atrás, por solventes clorados, ou seja, é uma Uhum. contaminação que é bastante grave. Ou seja, ela pode causar câncer nas pessoas, certo? Tem torres lá que estão paradas, que estão sem, né, estão sem acabamento, né, não foram para frente. Tem torre que nem foi levantada, porque a obra foi embargada Isso. antes, entendeu? Uhum. Então, assim, a primeira coisa o Estado fez, no meu ponto de vista, que falar, não, para se tornar seguro, você não usa. Né? Uhum. Com relação ao ressarcimento das pessoas, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu não sou eu sou técnico da parte Uhum. ambiental, então eu não vou entrar muito nessa questão, até se tiver algum advogado presente aqui na live, puder contribuir com a gente, eu agradeço. Né? Mas eu acho que essa questão, beleza, eu acho que a gente esclareceu. O Estado tem que proteger o cidadão e ele está
fazendo isso com um instrumento legal, né, e com o embargo da obra. O segundo ponto é, mais ou menos, 2013, saiu o decreto estadual que define os procedimentos para gerenciamento de áreas contaminadas do Estado de São Paulo. Ele define que nós temos que constituir um fundo estadual, né, de recuperação de áreas contaminadas, que é o FEPRAC. Este fundo, ele é justamente para quê? Para remediação de áreas que acabam não tendo os responsáveis legais condições, ou até mesmo são inexistentes, já morreram, não tem família, não tem nada, ou seja, é aquela área que está abandonada, que não tem como recuperar. O FEPRAC pode ser usado, o recurso do FEPRAC pode ser usado para a recuperação dessas áreas. Então, eu não sei também como está o uso do FEPRAC hoje em dia, eu acredito que tem ali alguma política específica, né, algum critério específico para o uso, né, desses. E aí sim o órgão público, né, o poder público assume a responsabilidade de realizar essas ações. Claro, contratando as empresas especializadas, fazendo licitações, né, abrindo as portas para empresas especializadas fazerem isso e continuarem ali, né, a fiscalização, como é que as coisas estão. Então, isso, de certa maneira, no estado de São Paulo vem sendo feito, vem sendo conduzido bem. O caso de Campinas é um caso que vem sendo conduzido também aí pelo órgão, né, pelo poder público, da melhor maneira possível. A gente sabe os desafios, né, que a gente tem aí de políticas públicas, mas eles tentam fazer o máximo possível. E, no meu ponto de vista, se é uma área que hoje não tem condições de ser descontaminada ou recuperada pelo responsável legal, aí o poder público tem que assumir a responsabilidade, né? No caso aí, como fez Campinas, e está assumindo a responsabilidade. Então, essa é a minha visão, eu acho que é talvez uma visão de outras pessoas que atuam no mercado, né? Apesar de fato, Campinas ter feito diferente. Eu não vi nenhum caso que isso tenha sido realizado sem ser Campinas, tá? Perfeito. E eu vou até aproveitar aqui e fazer a menção, né? Deixar o convite aqui para uma próxima oportunidade. O secretário do Verde de Campinas, o Rogério Menezes, né? É uma pessoa que está realmente puxando o safio nessa experiência aí bastante inovadora aqui por Campinas. Um trabalho muito intenso aí junto com a Patrícia Iglesias, né? Lá na CETESB, para tentar, então, resolver essa questão aqui de Campinas e até servir isso aqui como um case, como um modelo para diversas outras situações que a gente tem enfrentado aí por todo o Brasil, tá bom? Então, deixar aqui o convite já para o Rogério Menezes, vou deixar ao vivo aqui, na próxima oportunidade ele vai estar com a gente aqui, tá? Márcio, agora um pouquinho na ótica do condômino, ok? Eu moro em um condomínio e eu estou com uma dúvida, poxa, vocês falaram um monte de coisa, agora eu fiquei meio, né, cabreiro com essa história aqui, eu queria agora saber se eu estou morando num condomínio, né, potencialmente numa área potencialmente contaminada ou não. Como é que eu posso fazer isso, Márcio? Então, vamos lá. Aí eu estou falando aqui no estado de São Paulo, tá? Vamos pensar aqui no estado de São Paulo. Eu sei que a gente está falando para o Brasil inteiro, mas vamos pensar aqui no estado de São Paulo. E aí é importante entender como funciona aqui, para que nos seus estados, especificamente, vocês cobrem o poder público disso, né? Uma das coisas que você tem que fazer de imediato é consultar a matrícula do imóvel. É obrigatório, por legislação, fazer a verbação na matrícula do imóvel se tem contaminação e quais são as ações de intervenção que têm que ser feitas. Então, esse é o primeiro ponto. Isso aí não é difícil de conseguir, é só ir no cartório e pedir a matrícula, tá? Pedir a matrícula atualizada e lá vai ter, né, se tem a verbação de área contaminada. Inclusive, a verbação fica lá, vai ficar registrado para sempre que ela, se ela deixou de ser, que ela foi uma área contaminada, porque a matrícula é uma sequência de informações, né, Mas, que vem Márcio, sendo... essa obrigatoriedade de você constar esse passivo ambiental na matrícula, ela é um pouco mais recente, né? Ela é recente, ela é de mais ou menos 2010, por ali. Exatamente. Mais ou menos. Mas existe essa possibilidade.
E foi o grande boom imobiliário, vamos dizer assim, né, de construção em áreas contaminadas. Não que não tenha antes, mas é o grande boom. Então, a maior probabilidade de ter averbação é grande. Então, vamos lá. Então, Ok. se você mora num condomínio que, né, ou você gerencia um condomínio aí que foi construído aí de 2005, 2007 para frente, é bem provável que, se foi uma área contaminada, esteja averbado na matrícula. Ok. Segunda possibilidade que a gente tem, e aí isso não tem só no estado de São Paulo, tem em outros estados, tá? A CETESB publica um cadastro de áreas contaminadas todos os anos, desde 2002, se não me falha a memória. Então, ou seja, tem como a gente consultar aí desde 2002 quais são as áreas que foram solicitadas investigações, confirmadas contaminações e como é que foi feito o gerenciamento dessas áreas. Então, ali também é possível você consultar por endereço, inclusive, não é nem só por nome de área, não. Tem lá o endereço de onde era, tem como você consultar nesse cadastro. Como faz para acessar? Site da CETESB, e aí vai procurar lá, ou põe no Google cadastro de áreas contaminadas, vai aparecer ali. Tá? Então, esse é um outro ponto. Aqui no município de São Paulo, onde eu estou, tem o Departamento de Controle de Qualidade e Contaminação, não vou lembrar agora exatamente o nome, chama DECONT. Ele tem um departamento lá, um outro departamento, que especificamente cuida de áreas contaminadas e tem muita atuação com as incorporadoras. Também tem um cadastro de áreas contaminadas do município de São Paulo, que para o município é mais completo que o da CETESB. Tem bastante áreas lá definidas. Também é possível consultar esse documento via internet, né, em sistemas no próprio site lá do DECONT, ou então em sites que já estão até georreferenciados lá, como o GeoSampa, é possível consultar no GeoSampa. Para áreas contaminadas do estado de São Paulo, também tem o DataGel, que é um site que tem a possibilidade de você consultar aonde estão as áreas contaminadas. Então, hoje, a informação está disponível, né? A gente tem essa informação. Claro, tem muitas áreas que ainda não estão cadastradas, tem muitas áreas que não têm solicitação ainda pelo órgão ambiental, está sendo um processo que é evolutivo, né? Senão também o órgão não dá conta de cuidar de tudo, então tem uma evolução aí das coisas, como as coisas acontecem, né? Então, esses são alguns instrumentos aí que a gente tem para identificar se a gente está ou não, ou se até ela era uma área contaminada, vamos dizer assim. Agora, se eu não encontro nesses documentos, né, a informação, aí eu vou ter que partir para fazer uma investigação e tirar a prova, vamos dizer assim. Né? Eu vou ter que fazer algumas perfurações na área, né? Vai ter que ter um processinho aí de investigação de áreas contaminadas para entender se teve ou não. Tá? E vamos lá. Em quais situações eu poderia, assim, lógico, fazer esse trabalho, que seja uma investigação preliminar da área? Vamos fazer alguns furos e fazer algumas análises aí de vapores e tudo mais, para ver se tem algum tipo de contaminação. Mas vamos lá, quais seriam os indicadores potenciais que eu, enquanto condômino, poderia ter de que pode ser que tenha algum problema? A gente sabe de algumas situações, por exemplo, de quem já morou em edifícios mais antigos, né, ou mesmo os novos, né? Meu filho mesmo acabou de mudar para um apartamento novo e ele mora no último andar e ele tem um retorno de gás, né? No ralo do banheiro, né? E a gente sabe que aquilo lá é o quê, né? Tudo bem, ali eu estou falando de metano, é esgoto, mas é potencialmente explosivo esse metano do esgoto, né? Então, obviamente, a gente espera que nada aconteça, mas a gente sabe que são situações aí bastante recorrentes, né? E nesse caso, a gente está falando de metano, mas a gente tem um H2S no meio, porque tem esgoto, então isso tem um cheiro pronunciado que a gente até percebe a presença do gás. Sim. Mas poderia ser qualquer outro tipo de gás que estaria ali, né? Brotando no bueiro, né? Realmente no bueiro, no ralo do banheiro do meu filho, que poderia ser um desses vapores, né, que a gente está falando de um contaminante altamente perigoso, cancerígeno, explosivo. Né? Então, quais seriam alguns indicativos que eu poderia ter no meu condomínio, no meu prédio, né, para poder saber se, pode ser que eu tenha um problema maior aqui para investigar?
Vamos lá. Alguns contaminantes voláteis têm odor, né? Não é o caso. O metano não tem. No entanto que a gente só sente o cheiro de esgoto por conta do H2S, né? Que é o ácido sulfídrico. Então a gente vamos dizer assim, a gente só enxerga, né, o metano por conta do H2S. Então isso de fato é uma questão importante. Agora, a maior parte dos orgânicos, assim, que hoje, vamos dizer, que mais tem frequência, né, de contaminações registradas aí, eles têm bastante odor. Então, se você sente um odor diferente, parecido com o de gasolina, ou até um odor, às vezes, adocicado, a primeira coisa é investigar se no entorno tem alguma operação que está sendo feita, né, que pode estar levando, vamos dizer, vapor para dentro da sua edificação, né, para dentro do seu condomínio. Se não tiver, aí partir para a suspeita de que pode ter uma área, pode ter uma contaminação dentro do seu condomínio ali. Então, aí sim tem que se partir para as investigações que a gente conversou aqui, né? Vamos pensar aqui em fazer algumas investigações. Se for com odor, a minha sugestão é já ir direto, vai ali, faz uma amostra de vapor, né? Não no ar ambiente, porque no ar ambiente a gente pode ter interferência de coisas que estão ali no meio, né? A gente usa produto químico para limpeza e tal, e pode interferir na amostra, mas uma amostra de vapor do solo ali, inicialmente, não é só isso, tá? Inicialmente fazer uma dessa e ver se tem incidência de vapor no solo. Então, esse seria um primeiro ponto aí, mas não o único, tá? Esses seriam aí, vamos dizer, as primeiras ações e as mais baratas, vamos dizer, para a gente poder ter um ponto de vista. Se você usa água subterrânea no condomínio, a percepção na água se tem um odor diferente, um sabor diferente, uma cor diferente, né? Alguma coisa aí que possa estar indicando, né, uma captação da contaminação por esse poço de água subterrânea. A gente sabe que tem condomínio que tem poço clandestino e acaba podendo captar água subterrânea contaminada. E eu acho que isso até foi tema aí de programas anteriores nossos aqui, onde a gente justamente fala dessa importância, né, da análise da água, né? A gente, hoje, pela portaria 888, você faz análises da água aí em frequência semanal até, né? Quer dizer, a própria alteração da turbidez da água, que é exigido pela portaria em frequência semanal, ela já te dá um indicativo de que pode ter alguma alteração aí, alguma contaminação dessa água, né? E fora aquelas análises todas físico-químicas que você faz numa pressão um pouco mais elástica, né? Sim. Legal. Positivo. Uma coisa importante também, Rogério, que é importante avaliar, né? E aí ter um síndico bastante atuante é importante, é verificar se as pessoas estão tendo algum tipo de alteração da sua vida normal, como por exemplo, eu estou tendo mais tontura, eu estou tendo, sei lá, mais náusea, alguma coisa do tipo. Isso também pode ser, às vezes, indicativo de que você está com algum contaminante lá. Então, perceber se é uma ocorrência individualizada ali, aí, tipo, é só daquele condomínio específico, ou se tem uma condição geral, né, do condomínio. Acho que isso aí seria já realmente o pior cenário, né? A pior forma de você perceber que você está tendo uma contaminação. Acho que existem uma série de outras medidas, né, preventivas, mitigadoras, né, que a gente pode adotar, né, de uma forma antecipada, para não chegar nesses casos extremos, como a gente falou, né, com perda de vidas, com incidência de doenças e tudo mais, já como consequência de uma situação que foi basicamente uma falta de atenção, de vigilância, ou de conhecimento mesmo, né, em relação a uma determinada situação, né? Rogério, se eu puder complementar uma coisa importante que me veio aqui à cabeça, e que não é caro fazer, se você tem dentro do condomínio ali estruturas subterrâneas, antes de fazer qualquer atividade nela, medir potencial de explosividade, medir presença de vapores é extremamente importante. Isso no âmbito da higiene ocupacional, que é uma matéria que cuida muito disso dentro das indústrias, né, dos postos de trabalho, dentro de um condomínio também não deixa de ser um posto de trabalho para quem vai fazer ali. Então, de repente, isto é uma coisa importante aí para ser feita, né, dentro dos condomínios, para que se perceba a possibilidade de contaminação.
recomendações. Perfeito. Seria o cumprimento aí que a gente chama da NR33, né? Que seria Sim. aí a liberação aí desses espaços confinados, né? Que são normalmente áreas de garagem, áreas subterrâneas, né? Onde eu Uhum. posso estar tendo, então, essa intrusão de vapores e criando uma atmosfera potencialmente aí explosiva, né? Ou com gases Uhum. tóxicos, né? Legal. Exatamente. Uma coisa que também vale a pena a gente observar, né, é a gente olhar um pouquinho também para a nossa vizinhança, o nosso entorno, né? Se você tem um posto de combustível que é seu vizinho, ou se você tem uma adutora da Petrobras, né? Eu tive essa semana aqui, foi coincidência, eu estava conversando com uma pessoa ali na região de São Bernardo do Campo, e ali existem algumas situações aí de roubo de combustível em adutoras da Petrobras. Então, você imagina você ter um grande duto, né, transportando gasolina, diesel, né, ou Sim. derivados de petróleo, e o pessoal, eles fazem furos ali para roubar combustível, gente. E o que, que acaba acontecendo? Esse combustível, ele acaba vazando, acaba contaminando o solo, né? E eu estava conversando com um colega ali que mora ali na região, num condomínio de alto padrão, ok? E ele está tendo cheiro de combustível em galerias de água pluvial, água de chuva, Uhum. né? E Tá. ao se procurar essa fonte, a polícia acabou identificando esses pontos de roubo de combustível, né? E são Sim. situações aí que a gente está sujeito aqui no nosso país, né? Sim. E se a gente for começar a falar sobre as tragédias, né? A gente teve um caso também, há muitos anos atrás, aí de um vazamento de petróleo em Cubatão, né? Não sei se o Márcio deve recordar aí, mas Sim. também estourou uma adutora da Petrobras e as pessoas naquela ânsia, né? Hoje, com o valor da gasolina, né? Não seria difícil acontecer novamente. Todo Sim. mundo correr lá com um galão de gasolina, um PET de refrigerante para encher de gasolina, porque está fazendo gasolina, vamos encher, vamos levar para casa. Sim. E aconteceu um incêndio nessa favela, foi uma tragédia aí de Sim. proporções aí terríveis, né? Todo mundo acumulando gasolina que estava vazando em casa e acabou pegando fogo e várias pessoas vieram a É. falecer, né? Eu lembro muito bem desse caso aí, Rogério. Eu sou de Santos, natural de Santos, e essa notícia, obviamente, foi muito veiculada lá, né? Foi a Vila Socorro, Isso. e realmente foi uma tragédia por conta aí de um acidente ambiental, e aí, muito provavelmente, contaminação de solo, água subterrânea, e muito pior ainda, essa coisa tipo, e naquela época, provavelmente, a gasolina estava cara, o pessoal ficou ali coletando a gasolina e, de fato, aconteceu essa fatalidade. Realmente é bastante impactante e isso vem sendo um problema bastante grande das indústrias, principalmente a indústria de transporte, né, de transferência do contaminante por tubulações. Eles têm muitos problemas com essa questão e eles são os responsáveis por cuidar dessa questão, ou seja, e assim, às vezes eles não causaram o impacto, mas são responsáveis por resolver o problema. Então, Uhum. eu tenho um amigo que trabalha diretamente com isso e ele tem sofrido muito com isso. Isso tem sido um dos pontos mais complicados assim para eles. De fato, é um problema bastante grande, então olhar o entorno é a melhor coisa que tem aí. Legal. Márcio, o papo está muito bom, mas infelizmente estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Queria agradecer aí a participação mais do que especial do Alexandre Augusto Querubim Camargo, né, com várias perguntas aí, bastante ativo. Ele fez uma última pergunta ali, né, se aquela área que a gente estava mencionando aqui no Monte Santo Antônio, aqui em Campinas, se é possível remediação. Eu posso dizer que sim, tá bom? Qualquer área é potencialmente, né, remediável, vamos falar assim, descontaminável. A questão é se essa descontaminação ela é viável economicamente, né? Eu acho que tecnicamente o Brasil ele está bastante avançado, a gente está up to date com o que está acontecendo de melhor lá fora. A gente tem excelentes técnicos aí no nosso país. Essa semana está ocorrendo uma conferência, né, em Batelli, né, de contaminação de compostos clorados. Tem vários brasileiros participando do evento, expondo trabalhos. Então, Sim, realmente, o Brasil ele não está atrás, né? Eu acho que com a globalização a gente chegou no timing, né, do que está acontecendo, né, em outros países.
isso é muito bom, mas a gente tem as mazelas de um país aí ainda, infelizmente, subdesenvolvido, e a questão econômica nem sempre viabiliza as soluções que existem aí já no mercado, tá bom? Márcio, eu queria agradecer imensamente a sua participação, eu acho que foi muito esclarecedor para a gente. O Márcio, então, que é o CEO da empresa Geo Inovações, ok? E que esteve hoje com a gente falando um pouquinho mais sobre esse tema tão importante aí. Uma boa noite a todos aí, queria agradecer a audiência de vocês, e estamos juntos aí na semana que vem com mais um assunto aí, mais um tema de grande interesse aí da nossa comunidade condominal aí de todo o Brasil, tá bom? Um abraço a todos e um bom final de semana. Obrigado, até logo.